Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou, porque me ama. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, com a celebração das cinzas de caráter penitencial, somos introduzidos no tempo da Quaresma. Tempo de graça e de reconciliação, tempo de perdão e de preparação para o mistério pascal de Cristo, centro e ápice da fé cristã. Assim, somos convidados à luz do Evangelho a fazer, como o povo de Israel, nossa caminhada penitencial para o Senhor, para celebrarmos a Páscoa com Cristo, na verdade e na caridade. Assim, como nos unimos a Cristo na ressurreição, devemos também nos unir a Cristo em seus sofrimentos, em sua paixão, carregando sua cruz para a ressurreição. É o convite a olhar nossa vida e a se perguntar: o que devemos ou o que devo mudar? Como devo proceder para me associar cada vez mais e melhor a Cristo em sua morte e ressurreição? A recompensa de Deus, conforme Jesus nos diz em Mateus, no Evangelho de hoje, está reservada àqueles que buscam não a si, mas os que buscam a Deus. Não os que buscam sua própria justiça, mas os que buscam a justiça de Deus. Não os que buscam sua própria vontade, mas os que buscam a vontade de Deus. Aquele que é humilde, isto é, que reconhece sua condição criatural, simbologia do gesto em que seguida realizaremos das cinzas a recordação de que nós somos pó, formados do pó, e retornaremos ao pó. E é Deus que faz viver todo o ser humano, não o próprio ser humano. E por isso, somos convidados a nos voltar para Deus, não a partir de práticas penitenciais externas, de ritos vazios, mas a partir do mais íntimo de nós mesmos, do nosso coração. Por que do coração? Porque a qualidade da nossa vida, da nossa ação, do nosso comportamento, do nosso proceder, se medem a partir do coração, da intenção da consciência. Quando a reta consciência, o ser humano vive de modo reto. Quando o coração e a consciência têm intenções más e ruins, certamente o ser humano também procederá de modo incoerente com o Evangelho. E a liturgia torna-se ritos vazios, e as práticas penitenciais, práticas externas, que glorificam o próprio ser humano, não a Deus. A caridade, a oração e o jejum só são agradáveis a Deus se brotarem de um coração aberto ao Senhor. Se não vem de um coração sedento, um coração que busca a Deus, um coração que deseja a Deus, são atos vazios, sem valor teológico. Se não for assim, o jejum torna-se soberba, a caridade torna-se vaidade, e a oração torna-se glorificação de si e autojustificação. Por outro lado, o ser humano com o coração voltado para Deus, isto é, com todo o seu ser e o seu agir, há de buscar realizar ações e ter atitudes para se unir cada vez mais a Cristo no caminho do Calvário em vista da ressurreição. Cristo, nossa Páscoa e certeza de paz definitiva. O ser humano voltado para Deus, desde o mais íntimo de si, do coração, há de caminhar sempre na superação de si mesmo, de seus desejos, seus sentimentos, suas vontades e superficialidades, frutos do orgulho e da vaidade, frutos do eu longe de Deus e de Cristo.
e vai perceber a necessidade do jejum não como um fim em si mesmo, como um meio para Deus, e não somente do jejum de alimentos, porque jejuar alimentos é muito simples, privar-se de um alimento é muito fácil, mas sobretudo fazer jejum de sentimentos e desejos que destroem o irmão e rompem a comunhão com Deus. É mais difícil fazer jejum de desejos de raiva, de cólera, de rancor, de fechamento, desamor, inveja, maldade, prepotência, e nós acrescentamos tráfico de pessoa humana, que é o tema da campanha da fraternidade, do que fazer jejum de alimentos. É mais difícil mudar a partir do coração do que mudar as práticas externas. O ser humano, nesse processo de conversão para Deus e de união a Cristo, vai também descobrir que o amor concreto ao próximo é indispensável, é essencial para a união com Deus e com Cristo. Vai descobrir que deve sempre partilhar o pão com o faminto, a água com o sedento, vestir o nu, visitar o enfermo e o encarcerado, levantar o caído, ajudar o enfraquecido. E tudo isso não por se achar melhor do que o outro, mas porque todos nós gozamos da dignidade de filhos e filhas de Deus. Tudo isso não para satisfazer a si mesmo, mas por amor a Cristo e por obediência a Deus. Não para se exaltar, mas porque no caminho da existência humana, na peregrinação para Deus, para a Páscoa, para Cristo, a paixão e os sofrimentos de Jesus se manifestam naqueles que sofrem, nos nossos irmãos maltratados e feridos em sua dignidade humana. E destes, o discípulo de Jesus deve se aproximar como bom samaritano para lhe ajudar a curar suas feridas, suas chagas. Mas também, sobretudo, antes de partilhar algo de si, vai partilhar sua própria vida, disponibilizar o tempo da vida para o outro, porque partilhar alguma coisa é mais fácil do que partilhar sua própria vida. A atitude da partilha de vida, numa sociedade marcada pelo dinheiro e pelo lucro, é considerada como perda de tempo, porque no mundo do capitalismo, tempo é sinônimo de dinheiro, e somente aquilo que traz lucro é que deve ser realizado, e aqueles que nada produzem devem ser descartados. O Papa Francisco tem nos chamado a atenção para este sentido. Há dois grandes grupos descartados na sociedade. Por que não produzem? Os jovens e os idosos. Por outro lado, trazendo para a nossa vida este convite, às vezes partilhamos não o que somos, mas o que temos, porque é mais cômodo. Se alguém está com fome, é mais cômodo dar um alimento do que de fato ser também uma presença do amor de Deus na vida das pessoas. É melhor muitas vezes dar alguma coisa ao outro para se livrar dele do que nos aproximar dele, porque às vezes seu cheiro nos incomoda, sua presença nos atrapalha. O outro às vezes é um empecilho para a minha caminhada ou para chegar aonde eu quero, que não é o desejo de Deus. A verdadeira caridade transcende as obras que realizamos. É ser presença do amor de Deus e ser sinal de Jesus Cristo na vida daqueles que sofrem. O mesmo ser humano, nesse movimento de conversão para Deus, vai descobrir igualmente que não deve se apresentar diante de Deus para lhe exigir, mas para pedir, para suplicar. Não deve se apresentar para justificar, porque Deus não é nosso devedor. Não deve se apresentar diante de Deus para contar vantagens, porque reza mais do que aquele que não reza, porque é melhor do que aquele que é ruim, porque é isso do que aquele que é aquilo. Mas deve se apresentar
porque sabe de sua condição mortal. E desta condição todos nós participamos, quer seja negro, quer seja branco, seja rico, seja pobre, todo ser humano é chamado também à morte, para ressuscitar com Cristo. E por isso necessitamos de Deus, precisamos nos unir a Jesus, e por isso vamos nos aproximar de Deus com humildade e sobriedade. Quando o ser humano se apresenta diante de Deus com arrogância, ele não pede, ele se coloca como Deus, e Deus como seu escravo, como seu servo. Por isso, Deus não atua de modo forçado. Deus age na gratuidade e na liberdade. E Deus não comporta os esquemas humanos que nós muitas vezes criamos para querer prender Deus dentro dos nossos esquemas humanos. Finalmente, por meio de Mateus, Jesus nos recorda todas estas práticas penitenciais, jejum, caridade e oração, que nos conduzem nesta caminhada quaresmal rumo à Páscoa, devem ser realizadas no oculto, no escondido, a partir de dentro do quarto. Todos estes termos para dizer a partir do íntimo de si, a partir do coração, para não levar à hipocrisia e a ritos vazios que, ao invés de nos unir a Cristo, nos distancia de Cristo e de Deus. E por isso nos perguntamos: o que é o ser humano sem Deus? E qual a sorte do homem sem Deus? Qual a sorte que o espera sem Deus? Que Jesus nos ajude nessa caminhada quaresmal a fazer uma caminhada penitencial, olhando nossa vida e nos convertendo para Deus, ajudando aqueles que necessitam. Assim seja. Amém. Amém.